O supermercado, escola dos filhos, conta de água, de luz, telefone, de condomínio. Haja fôlego para fazer os cálculos do final do mês fecharem sem comprometer o orçamento. Para administrar todos os gastos, muitos brasileiros lançam mão do cartão de crédito. Mas esse recurso, se não for bem usado, pode passar de aliado para vilão, gerando ainda mais dívidas. Os motivos variam muito. Mas o fato é que, segundo dados divulgados em junho deste ano, mais de 44% das famílias brasileiras estão endividadas. A dívida eu tenho. Um pouquinho dali, de um lado, de outro, né? Pois é, para ajudar a gente nessa, Marcelo Segredo está aqui com a gente, ele que é especialista em educação financeira. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Como tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo jóia. Lembrando que você pode também mandar sua pergunta para a gente através do revistadacidade@tvgazeta.com.br. Dados alarmantes, a gente pode dizer assim, né, Marcelo? Quase 45% das famílias com problemas financeiros. Isso revela uma série de situações que nós estamos vivendo, fenômenos inclusive atuais, né? De não saber lidar com o dinheiro e também não conseguir resistir às tentações que a gente vê todos os dias, né? O famoso consumismo, né? Exato. Regiane, esse é um dado, até agora reduziu bastante, está em 44%, né? Não dá para a gente saber até onde realmente é confiável essa pesquisa, né? Mas assim, a pesquisa anterior a essa revelava que 65% dos brasileiros estavam endividados. 65%... Estava pior, então, a adimplência melhorou. Estava pior. Eu acredito que não esteja em 44%, não. Deve ser maior. Mas, enfim, é resultado, né, de um modelo de economia que o governo apostou em 2008, né? Que é um modelo de economia baseada, um crescimento econômico baseado no crédito, né? Ou seja, eu concedo crédito ao brasileiro, ele vai e compra. Então, na minha opinião, esse aumento da classe C, né? Aumentou a classe média, tal, é tudo ilusório. Porque o pessoal comprou mais porque pegou dinheiro emprestado. Não é um modelo de economia, de crescimento econômico, baseado na real capacidade de compra do brasileiro, no poder aquisitivo. E sim, uma nuvem, né? Tem até aquela música do Giliardi, né? Aquela nuvem que passa, né? É mais ou menos por aí. Bem por aí. Né? Então, jogou uma nuvem de crédito muito grande sobre o consumidor e agora vem a tempestade, porque o pessoal está devendo muito e não tem como pagar. Porque a renda não aumentou, né? O poder de compra, como você falou, continua igual. Exatamente. O poder de compra continua o mesmo ou pior. O poder de compra diminuiu. Por quê? Porque desde 2008, incitando a população, compre que aqui não tem crise, financie que aqui não tem crise, compre seu imóvel. E agora o que acontece? Agora que o brasileiro... Né? Mais grave ainda, Regiane, agora que o brasileiro está totalmente endividado, volta a inflação e se eleva a taxa de juro. Bonito, que, aliás, né? Laerte acabou de nos informar que nós estamos em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. No mundo. E o ponto mais agravante de tudo, Regiane, os Estados Unidos estão num blackout econômico. O mundo está num blackout econômico. Fica todo mundo com medo, né? Numa situação todo mundo com medo. Então, nós voltaremos a viver aqui no Brasil uma época de inflação galopante, elevação de juros a patamares nunca vistos. Você acredita que pode voltar aquele período que, na verdade, as pessoas da minha geração viram os pais irem ao mercado fazendo aquelas compras imensas do mês, porque sabiam que no dia seguinte, quando voltasse ao mercado, ia estar tudo muito mais caro. Você acha que a gente pode voltar a viver dias como esses? Sem dúvida. Não voltaremos a viver isso até o final de dezembro, porque agora entra 13º, uma injeção de capital no mercado, dá aquela aquecida na economia. Mas a partir de janeiro do ano que vem, a situação econômica vai ser muito complicada. Teremos o desemprego de volta. Então, assim, não compre. Não faça compras parceladas nesse final de ano. Só compre se tiver o dinheiro na mão, é a melhor dica. Exatamente, porque o ano que vem vai ser complicado. Tá. Agora, a gente percebe também que o governo pouco ajuda nesse sentido, né? Porque, afinal de contas, o brasileiro não tem uma educação financeira para comportar tantas facilidades de crédito como a gente tem hoje em dia, né? De empréstimos, inclusive empréstimos pessoais e tudo mais. E tem também a história da redução do IPI, né? Linha branca, carro e tudo mais. Isso tudo ajuda as pessoas a acharem que as coisas estão mais baratas e vão atrás também desse consumo extra, né? Exato. Mas, assim, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Pois é, exatamente. Né? Porque o governo, ele ganha em cima do endividamento. Tá? O governo ganha muito
para o endividamento da população. Tá? Uma grande armadilha, né? É uma grande armadilha, Regiane, exatamente. E o brasileiro, mais do que nunca, está na mão do sistema bancário hoje. Né? A gente tem aí como principal vilão das dívidas o cartão de crédito. Tá. Mas qual que é a lógica do cartão de crédito? Primeiro, quando lançou o cartão de crédito no Brasil, falaram, olha, use o cartão de crédito que é mais seguro. Né? Você não anda com dinheiro no bolso, você não vai ser assaltado, a população aderiu em massa. Ótimo. Só que para você ter um cartão de crédito, Regiane, você consumidor, você paga a anuidade do seu cartão, correto? Um monte de taxas que eles inventam ali. As taxas. E o comerciante, por outro lado, que hoje também está na mão do sistema bancário, paga o aluguel daquela maquininha, que hoje está em média em 160, 180 reais por mês, e mais, em média, 4,5% de cada compra efetuada no cartão vai para a administradora. Então, o único que sai ganhando nessa história é o banco. O consumidor perde e o comerciante muito mais. E fora que ter um cartão de crédito na mão é um convite para você gastar mais do que deve, porque quantas são as pessoas que sabem exatamente no final do mês quanto que gastou no cartão, de quanto vai chegar a fatura? Normalmente é o susto que leva quando a fatura chega em casa. Exato, o descontrole é total. Chega lá para o dia 20, quando a fatura chega, já esqueceu que gastou no dia 1º, no dia 25 do mês passado. E aí o descontrole vai aumentando, aí tem a história da parcela mínima, a pessoa paga a parcela mínima, o juro do cartão é um absurdo, e isso vai aumentando a bola de neve que a pessoa não consegue sair desse atoleiro. É difícil conseguir sair. Quando sai é um alívio, mas tem grande chance de voltar no futuro. Exato. Umas perguntas para você, Marcelo, das pessoas nas ruas. Vamos começar com a Priscila, vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Existe alguma fórmula milagrosa para que meu salário renda até o final do mês? Seria bom, né? Fazer um milagre para o dinheiro render, conseguir pagar tudo o que precisa, né, Marcelo? Sem dúvida existe. Existe sim. Qual é essa fórmula? A maioria das pessoas hoje, desses 44% da pesquisa, Regiane, eu diria para você que 80% delas devem por querer viver um padrão de vida que a sua renda não permite. Né? Então, é um modelo de consumismo que foi implantado no país que todo mundo acabou aderindo. Né? Tem crédito, compra, independente de ter dinheiro no bolso ou não. Então, hoje, para você conseguir fazer com que o seu salário renda até o final do mês, você precisa enxugar a sua dívida. Você precisa fazer uma readequação do seu orçamento. Olha, se eu ganho R$2.000 por mês, eu posso gastar no máximo R$1.300, R$1.400 com compras parceladas. E as despesas fixas, né? Juntando tudo. E tem que sobrar no mínimo R$500, R$600, R$700 seria o ideal para você ter o quê? Uma reserva financeira. Para emergência, que normalmente são as coisas que a gente não controla, problema de né? saúde inesperado, um desemprego. Bateu o carro. Bateu o carro. Eu costumo dizer o seguinte, se você recebe, vamos fazer uma conta bem rápida. Se você recebe R$2.000 por mês, você precisa ter uma reserva financeira de R$24.000. O pessoal fala, nossa, mas R$24.000 Você precisa ter uma reserva para se manter por um período mínimo de 1 ano, pelo menos. Tá. Caso né? você fique sem emprego. Sem emprego, exatamente. Sem poder trabalhar por um. A maioria das famílias brasileiras é muito empreendedor, né, Regiane? Então, a maioria das famílias brasileiras tem algum tipo de negócio, né? Então, você tem que ter a reserva financeira para uma emergência. Tá. Né? Porque geralmente o pessoal depende de uma única renda, né? Falando nessa reserva financeira, que é difícil as pessoas conseguirem fazer o salário, pagar todas as contas no final do mês, quanto mais sobrar, né? É mais difícil ainda. Quantos % que as pessoas deveriam calcular do salário? Você deu um exemplo de uma pessoa que ganhou R$2.000, mas quantos % seria interessante que ela fizesse sobrar todos os meses? Olha, os economistas de plantão dizem que é 10%. 10%. Particularmente, eu acho que é muito pouco. Tem que ser no mínimo 20%. Tá. O ideal, 30% da renda. Então, tem que fazer a conta fechar para que sobre pelo menos 20% todos os meses. Tem que fazer, Regiane, porque você tendo dinheiro, você tendo reserva financeira, por incrível que pareça, você ganha em qualidade de vida. Você vive mais tranquilo. Existem menos confusões dentro de casa. Porque dentro de casa, família, marido, mulher e filhos, faltou dinheiro, é uma confusão muito grande. Você tendo essa reserva, Regiane, muda o seu padrão de vida, muda a sua qualidade de vida. O que é muito comum é o seguinte, você ganha R$2.000 hoje, aí você arruma um emprego para ganhar 4. Em vez de você poupar aqueles outros 2, não. Você vai e aumenta o seu padrão de vida, o seu padrão de consumo, ao invés de guardar dinheiro. Você passa a gastar mais.
Então, tem que se fazer a logística reversa disso. Continua vivendo da forma como tá super legal, Exato. tá ganhando mais, ótimo, guarda um pouquinho mais, né? Agora, lógico, poxa, mas esse consultor aí é meio Nonô Correia, né? Não é isso, Pra quem não se lembra, Nonô Correia era um personagem extremamente econômico numa novela da Globo de Exatamente. Não é isso. Sensacional. É que a gente tem que pensar sempre no seguinte, o que você quer para o seu futuro, você tem que começar agora. É verdade. A transformação começa agora. É verdade. Então, se você quer ter um padrão de vida bom quando chegar na melhor idade, você tem que começar a pensar nisso agora. E essa dica é legal para quem tem aí 18, 20 anos, está começando agora no mercado de trabalho. Nossa, é consumista ao extremo, né? São celulares, tênis, primeiro salário roupas. que cai na mão desaparece, assim. Desaparece. Então, pense o que você quer para você quando tiver 60 anos de idade. Bem lembrado. Vamos para mais uma pergunta? Agora é a Vamos vez lá. da Patrícia fazer a pergunta para o Marcelo. Vamos ver. Se eu trabalhar como autônomo, como é que eu faço para regularizar a minha situação trabalhista, sair das dívidas que porventura eu tenha? A Patrícia está numa situação complicada com a maioria dos brasileiros, né? O profissional autônomo, Regiane, ele, inclusive, tem uma empresa de cosméticos que trabalha aí com catálogos, tal, me contratou para fazer uma palestra justamente para as vendedoras autônomas sobre isso. Legal. Por quê? O pessoal não tem uma renda fixa, ela é muito variável, extremamente variável. Então, para você, é um nicho de consumidores que está extremamente vulnerável ao endividamento. Então, esse pessoal tem que ter a sua planilha aí de orçamento doméstico extremamente enxuta e só fazer compras à vista. Evitar ao máximo compras e endividamentos a longo prazo. Seria interessante que ela soubesse, assim, no mínimo eu consigo vender isso por mês. Exatamente. E contar só com aquele dinheiro que vier mais é lucro. E evitar ao máximo endividamentos de longo prazo. De longo prazo, Tá, exatamente. Tá certo. Vamos ver a pergunta da Marinês, qual é? Olha só. Eu tenho um filho de 19 anos, ele gasta muito dinheiro. Gostaria de fazer ele entender o valor do dinheiro, para ele gastar menos e economizar. Educação financeira que vem de berço, né? Pois é, ela vai ficar brava comigo, mas infelizmente se ele gasta muito, a culpa é sua. Você que tá dando dinheiro na mão dele, é isso? Não é, ele cresceu vendo, o jovem de hoje ele está mais endividado do que nunca, por quê, Regiane? Porque ele cresceu, né, ele passou a adolescência dele vendo os pais comprarem tudo no crédito, né? Então é uma geração que chega com o seguinte pensamento, eu tudo posso, né? E não é bem assim. Eu tenho uma filha de 7 aninhos que não me dá trabalho algum. Eu chego numa loja de brinquedos, eu saio dessa loja de brinquedos sem escândalo, sem se jogar no chão. Nossa, isso é o sonho de todos os pais, né? Mas o que é isso? É a conversa, é o diálogo. Qual a criança que não quer comprar? Todos querem comprar, só que você tem que Por saber eles morariam explicar. lá dentro, inclusive. Morariam lá dentro. Exatamente, morariam lá na loja de brinquedos. Então você tem que definir muito bem para a criança quanto vale o dinheiro. Vou dar um exemplo muito clássico. Se a minha filha, por exemplo, ver você jogando uma maçã no lixo, ela vai falar, olha, você está jogando R$1 no lixo. Então você tem que agregar valor a tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você consome. A dona de casa aí geralmente joga quanto de alimentos por semana? Tipo um tomate que estragou, uma cebola, uma maçã, uma laranja. Então o que você tem que entender? Tudo que você está descartando, tudo que você está jogando o teu dinheiro no lixo. É desperdício, né? É desperdício. Então você tem que dialogar muito com a criança sobre isso, mas detalhe, sem transportar para a criança a responsabilidade. E sim educar para que ela entenda como ela pode contribuir para economizar mais. Mas nunca é tarde, né? No caso de um menino de 19 anos, seria interessante, de repente, colocar ele no mercado de trabalho para ver o quanto é difícil ganhar? Sem dúvida. Sem dúvida. É colocar no mercado de trabalho e reunir a família para conversar sobre isso. É chamar a criança para fazer o orçamento doméstico junto. Né? Vou te dar um outro exemplo. Acho que temos aí um tempinho? Temos. Então, assim, minha filha tem o sonho de fazer uma festa de aniversário num buffet, tá? Então, eu chego para ela e falo assim, ó, eu particularmente acho um absurdo, porque é muito caro. Então, eu explico para ela o seguinte, olha, o que nós vamos gastar numa festa de aniversário em um buffet, lá dentro do buffet você vai ficar 4 horas. Com esse mesmo dinheiro, podemos viajar a família toda para um resort e ficar 6 dias brincando a família inteira juntos. O que você prefere? Poxa, pai, sem dúvida viajar. Então, é esse tipo de coisa que o pai tem que saber
dialogar com a criança. Fazer ela desenvolver esse raciocínio na criança, no adolescente. Que a criança já tem capacidade de entender isso, que as coisas têm valor, que existe dinheiro, que é uma coisa que até então ela nunca tinha ouvido falar. A primeira palavra que uma criança aprende a falar, geralmente é dá, né? Então, a partir do momento que ela vai falar dá, você já tem que começar a explicar. Tá certo. Tem mais uma pergunta para você aqui. Vamos lá, é o Márcio. Não está sobrando dinheiro nem para cervejinha. O que eu estou fazendo de errado? É aquilo que a gente já falou no começo da entrevista, né? Exatamente, está fazendo tudo errado, Márcio. Dá para tomar cervejinha sim, é só se reorganizar. Tá certo. Vamos lá para a última pergunta, que é da Maria Tereza. Eu vou me aposentar daqui a 10 anos. Ainda tenho a possibilidade, não juntei nenhum dinheiro ainda. Eu tenho a possibilidade para melhorar a minha aposentadoria? Dá tempo em 10 anos de fazer alguma sim, coisa? Ela pode sim. É só reorganizar as finanças, como a gente já falou. E como aí faltam apenas 10 anos, aí ela já tem que ir para aquele patamar de economia de 30% ao mês do salário e guardar numa conta poupança aí pelo menos 30%, para ter aí uma aposentadoria mais tranquila. Tá certo. A gente estava falando agora há pouco do rapaz de 19 anos, que é o filho da Marinês, que gasta muito dinheiro e tudo mais. A gente tem até uma pesquisa que foi lançada há pouco tempo, mostrando como os jovens que já estão acumulando dívidas, foi feita uma pesquisa entre pessoas de 25 a 32 anos, né? E essas pessoas que já estão no mercado de trabalho estão muito endividadas e estão, por conta dessas dívidas, desenvolvendo uma série de problemas de saúde. E você tocou nesse assunto durante aqui a nossa conversa, que é muito importante as pessoas levarem em consideração. As pessoas que vivem endividadas, elas podem sim desenvolver mais problemas de saúde por conta do estresse que é gerado em torno desse assunto, né? Sem dúvida. O endividamento, Regiane, ele gera todo um estresse no cidadão que está devendo, e isso aí é uma coisa que se espalha para o ambiente familiar e até mesmo para o ambiente de trabalho. Hoje, muitas empresas estão investindo em palestras, em cursos de educação financeira. Por quê? Porque o funcionário endividado, ele não consegue estar 100% dedicado para o trabalho dele. Ele está recebendo cobrança ou mensagem SMS no celular, de escritórios de cobrança. Então, o endividamento, ele traz sim problemas de saúde. Americanos, alemães, toda a Europa em si hoje vive até quadros é que aqui no Brasil não chega esse tipo de informação, mas o pessoal está se suicidando lá fora por causa de dívida. Eles não estavam acostumados a lidar com esse tipo de situação. É que o brasileiro sempre... Dá um jeitinho, né? Sempre viveu nessa situação aí de inflação limite, né? alta, juro alto, no limite. Então, para nós é tudo normal, né? É verdade. Dá tempo de uma pergunta aqui dos e-mails, diretor? O Paulo de Souza pergunta o seguinte: tenho uma loja há 9 anos. Minha pequena empresa está devendo no cheque especial e todas as vendas que faço através do cartão de crédito, o banco está retendo o pagamento, não está me repassando os valores. Fiquei sem capital de giro e sem dinheiro até para pagar os funcionários. Que solução para ele nesse momento? Olha, o que o Paulo está vivendo é o que todo micro e pequeno empresário está vivendo hoje, tá? Ele tem um sócio muito grande que é o banco, mas ele não sabe, né? É o sócio majoritário do negócio dele. E a empresa que deve no cartão de crédito hoje, o que o banco faz? Ele vai lá e ele administra aquele dinheiro. O empresário não tem acesso àquela conta. Então, no caso do consumidor aí do Paulo, desse empresário, ele tem que entrar com uma ação judicial contra o banco. Por quê? Porque o banco não pode administrar o dinheiro que é dele, né? Isso é um direito dele. Então, tudo que ele vende no cartão de crédito é direito ele ter em mãos para poder acertar com o banco do jeito que ele quer. E não o banco ditar como ele vai administrar esse dinheiro. Certo. Bom, como você falou, esse é o caso de muitos microempresários que estão passando pela mesma situação, né? É o que nós comentamos no começo, né, Regiane? O brasileiro é muito empreendedor. Então, a maioria das famílias aí tem algum tipo de negócio. As vendas hoje, 80% das vendas praticadas no comércio são oriundas do cartão de crédito. Então, tanto consumidores quanto empresários estão na mão dos bancos, infelizmente. O consumidor está na mão por quê? Ainda antes de vir para cá hoje, uma consumidora me mandou uma fatura do cartão de crédito. O cartão está cobrando 18% ao mês dela, de juros. Como que você vai sair disso? Tem aqui uma pergunta exatamente falando sobre isso. É a Vani, 18% de juros do cartão. Então, que situação difícil, né? Vamos fazer uma conta cartão, rápida? Né? Joga ele fora. Então, continha rápida. Você está devendo R$10 mil no cartão. 18%, R$ 1.800 só de juros no mês. Pelo amor de Deus. Ao passo que a média de juros do mercado dos cartões de crédito está em 10%. Então, por que esse cartão tem que cobrar 18%?
querida, vai para a justiça. Abuso tem que ser barrado, extremamente abusivo. Então ela tem uma causa, e nesse caso ela pode entrar na justiça contra consegue desconto aí de 70%, 80% no valor da dívida. Faça isso então, viu, Vani? Eu sei que foi a sua pergunta também. Marcelo, infelizmente acabou o nosso tempo, mas é claro que fica aberto o convite para que você volte a falar desse assunto aqui. É um assunto de interesse de todos, mesmo quem não está endividado hoje não quer chegar a esse ponto, né? Exato. Então é importante a educação financeira, que a gente leve isso em grande escala para as pessoas, né? Para a gente ter um final do ano um pouco mais tranquilo, conseguir comer o peru na boa e entrar depois em janeiro sem o pé na lama, né? Como a gente diz aí, que a maioria das famílias vai acontecer isso. Marcelo Segredo, especialista em educação financeira, muito obrigada pela presença aqui. Vou deixar o site para vocês fazerem contato, marcelosegredo.com.br. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Ótimo dia para você, viu? Até a próxima.